Cerveja sem álcool passa no teste do bafômetro? Se eu beber no almoço, posso dirigir à noite? Essas são algumas perguntas recorrentes sobre a Operação Lei Seca, que está completando 15 anos. Bora acabar com essas dúvidas? Vamos! GovCast RJ. Está no ar mais um GovCast RJ, o podcast do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou André Luiz Costa, estou aqui mais uma vez com minha amiga Suelen Guedes. E aí, Suelen, tudo bem? E aí, André, tudo bem? Antes da gente chamar os nossos convidados de hoje, deixa eu dar aquele recado. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E agora sim, vamos chamar nossos convidados de hoje, o Major Infante e o Saulo Cristo, supervisores da Operação Lei Seca. Tudo bem, pessoal? Obrigado pela participação aqui. Olá. A gente que agradece. Vamos começar falando desses 15 anos. O que mudou do início para cá? Então, na verdade, a Lei Seca ela não mudou, né? Ela acabou aprimorando, né? Ela foi aprimorando a quantidade de equipes, aumentou em quantidade de equipes. Somos hoje quase 30 equipes, né? Com algumas variações. E temos agora uma operação com apoio de motos, de motocicletas. Temos apoio de drones. Então, a gente faz também o carnaval na Marquês Sapucaí, com equipes no local, fazendo teste dos carros alegóricos, né, de quem vai conduzir. Então, a Lei Seca, ao longo desse tempo, vem aprimorando as suas práticas, né, melhorando o atendimento ao cidadão na rua e com saldos positivos em benefício da população carioca. Nesses 15 anos tem uma coisa que não muda, né? Ainda tem muito motorista que vocês pegam tentando driblar a Lei Seca, um troca de lugar com carona, ou o carro quebra do nada, misteriosamente, tem muito disso ainda. Sim. Toda noite, a gente costuma dizer, quando chegam novos participantes da operação, né, pessoas que vêm trabalhar com a gente, e até para os antigos, a gente costuma dizer que a Operação Lei Seca, você nunca vai sofrer de monotonia. Né? Não é monótona, todo dia casos diferentes, ela é super dinâmica, e os principais casos que a gente encontra são dessas desculpas que os condutores têm no momento do convite para o teste, né? O teste do etilômetro. A gente faz o convite, aquela abordagem padrão, respeitosa, e ao convidar, aí vem as principais dúvidas, né? Mas eu bebi de manhã, será que à noite, né? As operações, na sua maioria, ocorrem à noite. Temos também operações de verão acontecendo, né? Saída de praia em diversos locais, então o horário não é estático, ele é bem variável, exatamente para não tornar previsível a operação. E aí, nesses casos, as pessoas perguntam, mas eu só bebi na hora do almoço. Aí a gente começa, né, a indagar. Você almoçou por volta de que horas? Por volta de meio-dia. Pô, meio-dia? Pô, já são 2 da manhã? Você bebeu? Não, só um copinho. Aí, tem certeza? Só um copinho? Não, foi uma garrafa. Uma garrafa, tal. Já vai mudando, né? Vai mudando. Nunca é só. E foi meio-dia? Não, aí olha para a esposa. Foi meio-dia que a gente almoçou? Foi no restaurante? Não, acho que foi às 3 e pouca. Ela entre 3 e 4. E aí você vai vendo que vai chegando próximo do horário. E aí o que a gente sempre orienta é o seguinte: cada organismo responde de uma forma. Né? Se você botar 2 amigos ali, batendo papo, bebendo uma cerveja, uma bebida destilada, qualquer que seja, um vai responder de uma forma e outro de outra. Então, o organismo interfere na alcoolemia. A quantidade que a pessoa bebe, o teor alcoólico da bebida, se ela bebeu água depois, se ela se alimentou depois ou não. Então, uma série de fatores que, às vezes, pode um casal ter saído para beber junto, para comemorar, beber a mesma quantidade, mas um deles está com um índice maior. E, Major, quais são os maiores desafios que hoje vocês têm na Blitz da Lei Seca? Os maiores desafios que a gente encontra hoje é por parte de aplicativos que informam sobre a operação, tá? Aplicativos às vezes conhecidos. Não vou divulgar aqui porque é um desserviço, né? Mas utilizando o nome da operação, sendo que o Governo do Estado e a Operação Lei Seca jamais fazem divulgação dos locais de operação, a fim de inibir que alguém passe por ali. Não. Então, esses aplicativos não são oficiais, tá? Eles não participam da estrutura da Operação Lei Seca. E também a questão de recondutores, chamados recondutores profissionais, profissional não tem nada, que ficam no entorno da operação, que não participam da operação,
não tem vínculo com ninguém da operação, mas que por legislação a gente não tem como impedir alguém que se oferece para tirar o veículo de alguém que foi parado na operação. A gente orienta os condutores que eles chamem alguém da família, alguém conhecido, que chamem alguém, um aplicativo, um Uber, um 99, que seja qualquer aplicativo, ou táxi, para que seja retirado seu veículo de forma prudente, segura, e por alguém que ele tenha ali o cadastro pelo próprio aplicativo, saber quem é a pessoa que vai tirar. E não por alguém que a gente não conhece, que eles não conhecem, e que muitas vezes dizem para esses recondutores que trabalham junto com a Operação Lei Seca. E não só um pagamento caro, né? Como em muitos casos eles largam um veículo ali com um condutor alcoolizado que continua prosseguindo com o veículo, né? Podendo causar um acidente. Porque, na verdade, assim, o fato de reconduzir um veículo, né? Alguém ali em volta da operação, se oferecer para tirar o seu veículo, numa operação não tem erro nenhum, não tem crime nenhum. O crime acontece quando esse recondutor pega o veículo dessa pessoa e entrega mais à frente, numa curva, num local mais... Ele não vai levar até a casa dele. Ele não vai levar. Então, vira a esquina. Exatamente, ele vai pegar um veículo que estava ali sobre a cautela do Estado, ele faz o teste, esse recondutor apresenta a habilitação, ele faz o teste, ou seja, ele está aprovado para conduzir o veículo, só que ao invés de levar o condutor abordado anteriormente até a sua casa, a sua residência, em segurança, ele entrega mais à frente. Ou seja, ele está, além de cometendo um crime de trânsito do artigo 310, né, que é um crime de trânsito, entregar um veículo automotor a uma pessoa que ingeriu bebida alcoólica ou que não tenha CNH, ele ainda comete o crime de entregar um veículo para uma pessoa que mais à frente pode atropelar uma pessoa, causar um grave acidente com um familiar, né, de uma pessoa que está ali na via, sem saber o que está acontecendo. Ele pega o veículo e, por ele estar em alcoolemia, ele vai, atropela, bate, ou a própria pessoa que foi fiscalizada anteriormente sofre um acidente grave na via por ter uma imprudência desse, um crime desse, de entregar um veículo na mão dessa pessoa que tinha sido fiscalizada como alguém que não poderia dirigir naquele momento. E hoje, qual é o valor da multa? Tem diferença no valor dependendo da quantidade de álcool ingerido? Então, não é. O que altera, de acordo com a quantidade de álcool ingerido, são as sanções aplicadas, né? Você tem lá de 0,00 a 0,04, que é não a margem permissiva, mas é uma margem que deve existir porque é um equipamento eletrônico de aferição, tem uma portaria do Inmetro que regula ele, né? Então, assim, não é uma margem para permitir. Né? Muitas perguntas feitas na operação poxa, mas e aí, será que uma cerveja bate nessa trave? Né? Então, assim, é uma margem de erro de leitura do aparelho, tá? E aí a gente tem as sanções de índice administrativo de 0,05 a 0,33, né? O valor da infração, ele é o mesmo, é 10 vezes a gravíssima vigente, tá? Com a diferença de no índice criminal, além da infração, da sanção, né? Tem a condução para a delegacia de polícia. Se a autoridade policial entender crime flagrante, pode arbitrar fiança, né? E aí traz toda uma problemática de esfera criminal para um cidadão que, por vezes, estava numa festa de família e não entende a gravidade que é dirigir depois de ter consumido bebida alcoólica. Agora, uma dúvida. Se a pessoa se recusa a fazer o teste, mas ela está visivelmente alcoolizada, como é que vocês procedem numa situação dessa? A gente tem uma observação, né, que a gente chama de sinais notórios, né, que está previsto na legislação, sinais notórios de alcoolemia. E quais são esses sinais notórios de alcoolemia? Inclusive, a gente preenche né, esses itens com o nome do condutor, a identidade desse condutor, e quais são os itens de sinais notórios que é possível observar. Olhos vermelhos, por exemplo, odor etílico. Você está conversando com a pessoa, você vê que ele está ali transpirando álcool, né? O odor etílico. As vestes, às vezes, toda bagunçada, arrogante, irônico, o tempo todo agressivo. E aí, nesses casos, a gente faz a condução preso para a delegacia, tá? Pela questão de sinais notórios de alcoolemia. Então, a pessoa não precisa fazer o teste, não precisa recusar o teste, quando esses sinais notórios de alcoolemia estão ali nítidos na autoridade de trânsito que
está observando. Lá, como praxe, né? Toda ocorrência que a gente leva à delegacia, a Polícia Civil, é feita uma condução para o IML, para fazer o exame etílico no IML. Lá, o médico legal ou solicita que o condutor ofereça materiais para fazer o teste, ou, se for negado, ele observa também os sinais notórios, e aí com técnica médico-legal, para observar se aquele condutor de fato está em caso de alcoolemia. Dando positivo no médico-legal, né, no IML, ele volta para a delegacia para ser autuado no crime de trânsito. E aí, como o Saulo falou, é arbitrado uma fiança, que pode ir de 1 a 100 salários mínimos. Então, às vezes, além do auto de infração ali de R$ 2.934,70, que é a alcoolemia, ele também, além de responder criminalmente, ele vai ter que pagar uma fiança, que é à vista, para que ele seja liberado e não vá para um presídio, né? Agora vamos tirar algumas dúvidas que enviam pra gente nas nossas redes sociais. A primeira é clássica. Qual é o percentual permitido? Um seguidor perguntou aqui se dá para tomar um chopp, assim, um copinho de chopp. Pois é, o índice da Operação Lei Seca, na verdade é da lei, Lei Seca, é uma lei, e essa lei, ela estipulou o seguinte, o índice é zero. O equipamento, né, que a gente tem um equipamento aqui, esse equipamento, ele tem uma margem de erro que é aferida pelo Inmetro, ele é um equipamento aferido pelo Inmetro em dia, né, e essa margem de erro, ela vai de 0 a 0,04, ou seja, 4% de índice de alcoolemia no sangue. Então, essa margem de erro é teste zero, é considerado teste zero, o condutor está liberado para conduzir. Passou disso, de 0,05% a 0,33%, a gente chama de índice administrativo, foi o que o Saulo falou, que cabe toda a autuação da Operação Lei Seca, que é a multa gravíssima, né, desse valor, R$ 2.934,70, mais 7 pontos na carteira. Antigamente a gente recolhia a CNH, hoje não mais, ela é digital. Então essas são as medidas cabíveis e segue o processo. Agora, quando passa de 0,33, ou seja, 0,34 em diante, é o índice criminal. Além de todas essas autuações que eu falei anteriormente, também tem a condução para a delegacia no crime de trânsito, que aí faz todo aquele trâmite de conduzir ao IML para aferir, médico legal, aferir se realmente ele está em caso de alcoolemia, que também poderia ser feito somente pela filipeta impressa, por essa impressora que tem em todas as operações. Então, aqui ele faz o teste, um teste técnico provado, aqui vai imprimir o índice que ele soprou, então é preciso, tá? E bastando essa filipeta para ser feita o crime de alcoolemia. Agora, no caso de um enxaguante bucal ou bombom de licor, como que é o procedimento? Na verdade, o teor alcoólico que tem, tanto no bombom de licor quanto no enxaguante bucal, qualquer que seja a marca, é tão pouca que é preciso que a pessoa tenha ingerido no momento, ou seja, opa, tem uma lei seca ali, vou comer um bombom de licor. Opa, tem uma lei seca, vou ser abordado. E para eu não conversar com o policial, com bafo, eu vou usar um enxaguante bucal. E aí, nesse momento, ele vai fazer a ingestão ou bombom de licor, ou fazer o uso do enxaguante bucal, e fizer o teste logo após, sim, vai pegar. Só que a gente tem, por legislação, né, e prática, esperar 15 minutos após o primeiro teste e ser feito um reteste, que é uma contraprova. E aí uma coisa interessante sobre essa contraprova. Vale o menor índice. Então, se o menor índice for aferido no primeiro teste, o segundo será descartado. Porém, quando a pessoa faz uso de uma dessas duas substâncias, ou no bombom de licor ou no enxaguante bucal, o segundo teste vai dar zero. Por que vai dar zero? Porque, na verdade, a pessoa... o índice é tão pouco que ele fica basicamente, né, na boca da pessoa. E aquilo evapora muito rápido. Então, em 15 minutos, já não há mais vestígio de álcool, não tem na corrente sanguínea capaz de acusar alcoolemia no teste. Mas tem uma coisa que é bom frisar, né?
diferente do enxaguante bucal que deixa o residual, que é o que a gente chama de residual, semelhante ao álcool gel, por exemplo, se porventura acusar, a questão do bombom de licor, ela está atrelada diretamente à quantidade consumida. Por quê? A legislação ela é bem clara. Qualquer alteração alcoolêmica no organismo do abordado vai incidir na sanção. Sim. Então, uso de medicamento fitoterápico que tenha como base o álcool, algum outro medicamento que na bula justifique que há uma alteração, ou até mesmo, o cidadão passou como dispositivo para tentar burlar um bombom de licor, beleza. Mas aquele comedor compulsivo que, porventura, ganhou uma caixa de bombom de licor de boa qualidade, com um licor de boa qualidade, se ele tiver feito um consumo em quantidade ao ponto daquilo ter sido absorvido pelo organismo, pode acontecer de dar o primeiro teste positivo, o segundo teste positivo, e não adianta, a operação ela vai sancionar de acordo com a legislação. Então, assim, não tem como a gente verificar o que aconteceu. A gente costuma dizer, somos cegos. Quem vai enxergar é o equipamento. E aí, na dúvida, não faça. Não dirija. Porque o menor índice pode alterar a tua capacidade de resposta na condução do veículo. Além do álcool em gel, além do enxaguante bucal, do bombom de licor, o clássico, eu não bebo, quem bebeu foi ela, ou vice-versa. Eu tô com ela aqui do lado, ela bebeu, eu não. Eu sou o motorista da rodada. Mas ela é minha namorada e eu beijei ela, né? A gente ficou à noite numa boate e eu acabei beijando minha namorada, minha noiva. E aí, quando eu vi a operação, eu fiquei preocupado. Falei, será que pega, cara? Eu beijei ela. Eu não bebi, mas ela bebeu. É possível pegar? Bom, você acabou de beijar alguém que estava muito alcoolizado e fizer o teste, é possível que o resíduo de álcool ainda esteja na mucosa, né, na boca, e aquilo seja expelido através do teste e acuse. 15 minutos depois, como não houve ingestão, mesmo caso do enxaguante bucal. Vai sumir, então só vai ficar se ambos beberam. Agora, outra pergunta que enviaram também, se eu beber no almoço, eu posso dirigir à noite? Bom, eu peguei um caso desse, clássico, em Copacabana, na minha equipe, de um cidadão, de fato, parecia que ele estava falando ali a verdade. Não tô, quem sou eu para contestar o que ele disse? O teste disse outra coisa. E aí ele parou, foi parado, fez o teste, sem medo. Foi lá, fez o teste, soprou com toda a garra, pum, índice criminal. Nossa. Meu amigo, como é que você não bebeu? A gente explicou. Você preferiu fazer o teste ainda assim? Eu não bebi. Eu falei, cara, não tem como, o teste está dizendo que sim. Ele falou, cara, eu bebi ontem. Nossa. Eu bebi ontem. Eu falei, como você bebeu ontem? Ele, olha, eu saí, uma noitada, com família, tal, com esposa. E aí eu parei de beber por volta de 4 horas da manhã. Mas bebi muito. Cheguei em casa torto. E dormi. Acordei por volta de 3 horas da tarde. Então estava passando muito mal, aquilo tudo. Não tinha fome para comer. Só bebi um suco, uma caneca de suco, e voltei a dormir. Aí eu falei assim, pô, a única chance que aconteceu com você foi que, por você não ter se alimentado, ter acordado muito tarde, teu organismo ficou ali em stand-by. Não metabolizou o álcool como se você tivesse saído, feito uma atividade física, se alimentado, ido no banheiro, bebido água. Então ele ficou esse tempo todo dormindo, só bebeu um suco, voltou a dormir e foi para a pista. E aí deu o índice criminal, o segundo teste criminal, ele foi conduzido à delegacia. E aí ele falou assim para mim, cara, esse carro é da minha esposa, esse carro já tá vendido, né? Já tá vendido, o cara já pagou, vai vir buscar o carro. Era tipo numa sexta-feira e o carro ia ser entregue na segunda. E aí ele falou, cara, minha esposa vai me matar, esse carro é o nome da minha esposa, esse carro tá vendido. O que você pode fazer? Eu não posso fazer nada. Ele falou, bota pra mim, essa multa pra mim. Essa multa vai pro carro? Eu falei, vai, ela fica atrelada ao veículo. Eu não tenho como mudar, botar pra outra pessoa, isso é crime. Então, não tem o que fazer. Ele, cara, minha esposa vai me matar. Minha esposa vai achar que eu saí pra beber de novo. Eu falei, meu amigo, mas aí, como é que eu vou resolver esse problema? Ele, cara, bota que foi pra mim e tal. Minha esposa vai me matar. Eu falei, chama uma pessoa habilitada pra tirar o veículo. Aí ele chamou, ligou pra esposa. A esposa chegou na operação. Ele foi, fez o teste, deu positivo à alcoolemia. Ele ficou preso. Foi estipulado 3 mil de fiança pra ele. Caramba.
E aí eu avisei a esposa que estava na operação. Falei, olha, seu esposo deu criminal, ele foi arbitrado uma fiança de 3 mil e ele tá pedindo pra você ir lá, porque ele falou através do policial que entrou em contato comigo. Ele falou, ele saiu para beber de novo. Ontem já encheu a cara. Hoje ele sai para beber de novo. E sai com o carro que tá vendido. Ele sabe que tá vendido. Quanto é essa multa? Eu falei, quase 3 mil reais. Ele, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que pagar essa multa? Aí ele sai para beber de novo e pede para eu vir tirar o veículo. Muito cara de pau. Eu falei, ele precisa dos 3 mil lá. Ele vai ficar preso, que eu não vou buscar não. E realmente ela não foi, não pagou a fiança. E o cara, 6 horas da manhã, ele atravessou. Foi talvez só na audiência de custódia. E agora a pergunta que a gente mais ouviu. Cerveja sem álcool, ela passa no teste do bafômetro? Passa. Mas é importante, a gente sempre frisa isso, pois algumas marcas trazem no rótulo que elas não são 100% sem álcool, tá? Então é importante que, se não tem o costume de determinada marca, vou experimentar uma nova marca, porque por vezes pode acontecer a fermentação pelo período de fabricação até chegada no mercado. Em regra, elas dão 0, mas é sempre bom dar uma olhada no rótulo. Mas dá 0 só para uma latinha ou se Zero. tiver mais a quantidade de que consumir é 0. Tá? Pode ser que o índice seja tão ínfimo, ela não seja 0, 0, 0, e aí pode ser que o consumo reiterado acumule. Mas, via de regra, a gente tem esse vídeo na nossa rede social, feito o teste ali, sem edição, sem nada, 0. Então, assim, como é praxe nosso, né? Alguém da lei seca sem o etilômetro em mãos está sem ferramenta. E como um cidadão, a gente pode explicar aqui para quem está nos assistindo como a gente faz ali na prática, né? Porque muita gente passa pela operação e diz, poxa, me para, tá? Eu nunca fui parado. É lógico que aquela pessoa não gerou bebida alcoólica, né? Não ia pedir. Mas, tempo, né? Aí, não, eu queria fazer, às vezes até famoso, eu nunca fui parado, tem como me parar? E a gente, infelizmente, não tem como parar quem pede, né? Sim. Mas vocês aqui, a gente pode fazer a pergunta célebre. Boa tarde, seja bem-vindo à Operação Lei Seca. Né? Eu sou o Major Infante, gostaria de saber com vocês se vocês ingeriram bebida alcoólica no dia de hoje. Não ingeri. E saindo daqui, vocês vão pegar os seus veículos para ir para casa ou vão de transporte público? Vou dirigindo. Vai dirigindo? Você aceitaria fazer um teste? Aceito. Ao vivo? Aceito. Vai dar 0, hein? Então, olha que eu vou te falar que parando na lei seca, sabendo que não bebeu, ainda assim a gente sente o nervoso. Olha, isso é uma coisa interessante, é que policiais, amigos, tal, a autoridade às vezes fala assim, cara, eu sei que eu não bebi. Eu saí de um evento, mas não bebi. Mas quando eu vejo aquele balão, eu penso, eu falo assim, cara, eu bebi foi ontem ou hoje, será que eu acabei de... Então, assim, dá um nervoso de quem talvez tenha bebido, mas não bebeu. Então, assim, a gente sabe o quanto a marca é poderosa, né, no sentido de é séria. Então, a gente tem esse temor por parte de quem vai fazer o teste. Bom, aqui o etilômetro aferido, como a gente falou. Muita gente tem dúvida assim, eu fiz durante o período ainda de pandemia e aí eu só contava, né? 1, 2, o policial pedia para eu contar 1, 2, 3, 4, tá. E antes era assim, agora a gente usa esse tubinho, né? Que ele é descartável, higienizado, cada pessoa usa, a gente descarta, ele vem lacrado. Em razão do término da pandemia e também desses protocolos de saúde terem sido retirados, a gente volta ao processo tradicional, que é a biqueira. Nessa biqueira, ela concentra o ar aqui dentro do tubo, então é feita uma leitura precisa, e não aquela que vai contando, mas o ar vai passando, né? Esse aqui, ele é preciso porque está no tubo, né? Não há nenhum tipo de perda. Então, vou retirar, tá lacrado, descartável. O lado da biqueira para lá. E aqui a gente vai posicionar. Para não ter nenhum tipo de contato com o local onde vai soprar. Tá? Aí. A hora da verdade. Só soprar. Não falar, aparecer a luzinha. Soprar aqui, né? Isso. Ok. Só mostrar ali para a câmera. Aqui, ó. Teste 0.
né? Ou seja, hoje ela pode dirigir tranquila, porque o teste deu 0. Então, ela fez o sopro tem um tempo, a máquina apita e mostra. Por que ela, algumas vezes eu corrigi ali? Porque, na verdade, se passar muito tempo, ele dá uma zerada, a gente precisa acionar novamente para fazer o teste. Então, ao término, a gente pega a biqueira, ela é descartada e é entregue a documentação, é feito o resto da fiscalização e a pessoa sai autorizada a dirigir sem problema algum. Então, teste super seguro, protegido. E é importante também frisar, né, porque às vezes é dúvida. Mas o cidadão que fez o teste antes de mim acusou álcool. Como eu tenho certeza que o equipamento está zerado? Todo teste, se você reparar esse tempinho que levou antes de você poder soprar, era a máquina fazendo a aferição dela mesma para analisar se de fato ela estava zero. Se essa máquina acusar qualquer percentual de álcool durante o trabalho, ela é retirada de serviço e trocada por outro equipamento. Então é isso, Major Infante, Saulo Cristi, supervisores da Operação Lei Seca. Muito obrigado pela participação aqui no GovCast RJ. A gente agradece o convite. Muito obrigada. Estamos dispostos aí. Então é isso, né, Sueli? A gente volta semana que vem? É isso, André. Até semana que vem. Tchau, tchau. GovCast RJ. GovCast RJ.